Olá pessoal, chegamos agora ao terceiro e último bloco do nosso conteúdo sobre estimação de parâmetros. Nós vimos que ao fazer a inferência sobre um parâmetro de uma população, a gente pode fazer uma estimativa pontual daquele parâmetro, ou seja, um valor que estima aquele parâmetro, e também podemos acrescentar informação sobre a qualidade dessa estimação, obtendo um intervalo de confiança para aquele parâmetro. Então vamos pegar aí no caso da média. A gente viu que esse intervalo de confiança, a largura dele, né, ou seja, em outras palavras, a dispersão da distribuição de probabilidades que a gente está utilizando ali para modelar o intervalo, vai aumentar ou diminuir conforme o nível de confiança que a gente tem e também conforme o tamanho da amostra que a gente está utilizando. Assim, uma pergunta ao contrário também pode fazer sentido da seguinte forma: qual o tamanho de amostra que a gente precisaria ter para garantir uma determinada qualidade, um determinado erro na estimação do parâmetro que a gente está fazendo? Então vamos dar uma olhada nisso aí graficamente. Imagine que aqui a gente tem uma reta de valores da variável que a gente está analisando, né, da variável contínua que a gente está fazendo a inferência sobre ela. Então, a gente viu que o intervalo de confiança ele é simétrico ao redor da média da amostra. Então, aqui a gente teria a média da amostra que a gente estimou e as extremidades do intervalo. A gente tem aqui o limite superior, ele é formado por a média da amostra mais aquela quantidade, z de alfa sobre 2 vezes desvio padrão sobre raiz de n, e o limite inferior aqui, a média da amostra menos o z de alfa sobre 2 vezes o sigma sobre raiz de n. Com um nível de confiança de 1 menos alfa por cento, vamos anotar aqui. Com esse nível de confiança aqui, a gente espera que o nosso intervalo contenha a média verdadeira. Essa média verdadeira pode estar em qualquer lugar aqui dentro desse intervalo, né? Então vamos anotar aqui, por exemplo, a nossa média verdadeira. E na verdade ela pode estar em qualquer lugar aqui dentro desse intervalo. Até os limites. Com o nível de confiança que a gente tem, ela pode chegar até esses limites aqui. Essa distância aqui entre o valor que a gente estimou e a média verdadeira é o erro que a gente vai ter na estimação, correto? O tamanho disso aqui, né, é módulo de x menos μ. E reparem que o que limita esse valor aqui são essas quantidades aqui, né? Quanto que vale cada uma dessas quantidades? Então essa distância aqui da média da amostra até o limite inferior do intervalo, o tamanho dela é z alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n. E a distância na outra direção também tem o mesmo tamanho, né? Também vale z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n. Então o que a gente quer aqui é que esse módulo aqui, o tamanho do erro na estimação, não ultrapasse um determinado valor. Vamos chamar de E, esse valor aí.
Então nós queremos que o valor do módulo desse erro na estimação, x barra menos mi, não exceda um determinado valor, chamei aqui de E, com o nível de confiança pré-estabelecido por nós mesmos. Matematicamente, o que a gente quer é aquele tamanho, né, da metade do nosso intervalo não deve exceder esse valor do erro que a gente está estabelecendo. Isolando n nessa expressão, a gente fica com essa expressão para o cálculo do n. Quer dizer que se a média da amostra for utilizada como estimativa para o parâmetro μ, a gente pode ter 1 menos alfa vezes 100%, né, esse nível de confiança aqui, de que o erro na estimação não vai exceder esse valor E. Vamos fazer um exercício para praticar isso aqui? Então, voltando mais uma vez àquele exemplo 3 da medida de energia de impacto daquele aço. Agora vamos considerar desvio padrão populacional conhecido igual a 0,2 joules. Com essa informação, qual deve ser o tamanho mínimo da amostra de modo que o erro na estimação de μ não exceda 0,1 joule? Utilizar nível de confiança 95%. Então temos como informação o desvio padrão populacional. Novamente estamos assumindo que ele é conhecido e vale 0,2 joules. Nível de significância, que é 1 menos, é o complemento do nível de confiança, né? Ou seja, nosso alfa aqui 5%. Qual deve ser o tamanho mínimo de n, de modo que o erro na estimação aqui não exceda 0,1. Então nós vimos que a expressão para isso aí, que vem lá do intervalo de confiança para a média, né, é a seguinte. É o z de alfa sobre 2. Então vai ser o z de 0,025. O desvio padrão é 0,2. E o erro que a gente está tolerando aqui é 0,1. Isso tudo está ao quadrado. Z de 0,025 a gente pega lá na tabela, mas esse aí já é conhecido nosso. Que é o 1,96. E aí, fazendo essas contas aqui, elevando ao quadrado, a gente vai ficar com 15,37. O tamanho de amostra tem que ser um número inteiro. A gente não tem como ter 0,37 unidades ou observações, né? Como a gente precisa de mais do que 15 para garantir aquele nível de erro ali, a gente vai arredondar sempre para cima nesse caso. Por fim, nosso tamanho mínimo de amostra é 16. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso conteúdo da unidade sobre estimação de parâmetros. Obrigado pela atenção, bons estudos e até mais!